Bom dia, irmãos queridos, nesse domingo, dia 20 de outubro, Dia Mundial das Missões, ápice do mês missionário. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, no Dia Mundial das Missões, o ápice desse mês missionário, a liturgia nos convida a meditar a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 2. Batizados e enviados, a Igreja em missão no mundo. Esse é o título da mensagem que o nosso Papa Francisco enviou para a Igreja, para viver esse Dia Mundial das Missões de maneira mais profunda. O convite de Deus é claro. Proclama a palavra, insiste, oportuna ou importunamente. Diz Papa Francisco, cada batizado é uma missão. Cada um de nós é uma missão no mundo. E continua, também hoje a Igreja continua a necessitar de homens e mulheres que, em virtude do batismo, respondam generosamente ao chamado a sair de sua própria casa, de sua família, sua pátria, de sua própria língua, de sua igreja local. A segunda carta a Timóteo. Carissimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado em toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência. Proclama a palavra, insiste oportuna e importunamente. Argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. Realmente não poderia ter frase melhor para viver bem este Dia Mundial das Missões de hoje. Talvez nunca como hoje se tornou urgente evangelizar, ensinar, argumentar, aconselhar, guiar, acompanhar a vida dos que buscam a Deus, dos que procuram a Deus, mesmo sem o saber. Irmãos, o mundo está sedento. O povo morre pela falta de instrução, como disse o profeta Oséias, e como repetimos incansavelmente nós também. O povo morre por falta de pastores. A colheita se perde pela falta de trabalhadores. O mundo está aberto, muito mais do que nós pensamos. O problema não é do mundo, o problema é nosso. O problema é nos tornar pastores para pastorear este mundo, para conduzir, para dar Deus a este mundo. A mesa está madura nos campos, o mundo está pronto para receber Jesus, mas será que nós estamos prontos para a colheita interiormente? Escutem o que São Francisco Xavier falava do fundo do seu coração. Percorremos as aldeias de neobatizados que receberam sacramentos cristãos há poucos anos. Esta região não é cultivada pelos portugueses, já que é muito estéril e pobre, e os cristãos indígenas, por falta de sacerdotes, nada sabem a não ser que são cristãos. Não há ninguém que celebre para eles as sagradas funções, ninguém que lhes ensine o símbolo, o Pai Nosso, a Ave Maria e os mandamentos da lei de Deus.
desde que aqui cheguei, não parei um instante. Visitando com frequência as aldeias, lavando na água sagrada os meninos não batizados. Assim, purifiquei grandíssimo número de crianças que, como se diz, não sabem absolutamente distinguir entre a direita e a esquerda. Estas crianças não me permitiram recitar o ofício divino, nem comer, nem dormir, enquanto não lhes ensinasse alguma oração. Foi assim que comecei a perceber que delas é o reino dos céus. À vista disto, como não podia, sem culpa, recusar o pedido tão santo? Começando pelo testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinava-lhes o símbolo dos apóstolos, o Pai Nosso e a Ave Maria. Observei que são muito inteligentes. Se houvesse quem os instruísse nos preceitos cristãos, não duvido que seriam excelentes cristãos. Nestas paragens, são muitíssimos aqueles que não se tornam cristãos simplesmente por faltar alguém que os faça tais, simplesmente por faltar alguém que os torne tais. Veio-me muitas vezes ao pensamento ir pelas academias da Europa, particularmente a de Paris, e por toda parte gritar como louco e sacudir aqueles que têm mais ciência do que caridade, clamando: "Oh, como é enorme o número dos que são excluídos do céu por vossa culpa! Por vossa culpa se precipitam nos infernos." Quem dera que se dedicassem a esta obra, com o mesmo interesse com que se dedicam às letras, para que pudessem prestar contas a Deus da ciência e dos talentos recebidos. Na verdade, muitos deles, impressionados por esta ideia, entregando-se à meditação das realidades divinas, talvez estivessem mais preparados para ouvir o que Deus diria neles. Abandonando as cobiças e os interesses humanos, se fizessem atentos a um aceno, a uma vontade de Deus. De certo, diriam de coração: "Aqui estou, Senhor, que devo fazer? Envia-me para onde for do teu agrado, até mesmo para as Índias." Esse é o grito de São Francisco Xavier. Oh, como é enorme o número dos que, excluídos do céu, por vossa culpa se precipitam nos infernos. Irmãos, ontem e anteontem ouvimos o testemunho da Karen e da Vanessa, mas como poderia ser o nosso? Quantas coisas colocamos na frente da evangelização? Quantas coisas freiam a nossa missão de evangelizar, que Jesus nos pede com o coração na mão? Nunca como hoje, o mundo ficou aberto ao anúncio, mas precisa de pastores, precisa de missionários, precisa de pessoas que instruam os que se convertem, precisa de pessoas que estejam dispostas a ser pai e mãe de quem está engatinhando na fé. Como é triste colocar os nossos compromissos, ou pior, as nossas vontades, na frente do Evangelho. O Haiti está morrendo e eu olho para o meu umbigo, para as minhas vontades, para as minhas carências. Quem terá a coragem de responder a Jesus: "Eis-me aqui, envia-me"? Eu sou nada, mas me coloco completamente à tua disposição, Senhor. Envia-me. Quanta alegria damos a Jesus se fizermos isso. Hoje nós somos a boca de Jesus, os pés de Jesus, as mãos de Jesus. Sem de nós, Ele não consegue alcançar o mundo. A nossa responsabilidade pessoal é grande. Diante do testemunho de São Daniel Comboni e do seu grito: "O África, ou morte", diante do grito de Jesus: "Fogo vem trazer à terra", e como gostaria que já estivesse aceso, se alastrando. Diante do grito de São Paulo: "Ai de mim se não evangelizar", como posso ficar parado, olhando para mim, sufocado nas minhas pecuinhas, nas minhas crisinhas? Deus precisa de homens em pé,
de mulheres em pé, como Nossa Senhora que estava em pé aos pés da cruz, vivendo por dentro toda a paixão de Jesus. Lembramos aqui as fortes palavras do nosso Papa Francisco no discurso desse dia. Seja homem de Deus, que anuncia a Deus. Este mandato nos toca de perto. Eu sou sempre uma missão. Cada batizada e batizado é uma missão. Quem ama, põe-se em movimento, sente-se impelido para fora de si mesmo. É atraído e atrai. Dá-se ao outro e tece relações que geram vida. Para o amor de Deus, ninguém é inútil nem insignificante. Cada um de nós é uma missão no mundo, porque é fruto do amor de Deus. Também hoje a Igreja continua a necessitar de homens e mulheres que, em virtude do seu batismo, respondam generosamente à chamada para sair da sua própria casa, da sua família, da sua pátria, da sua própria língua, da sua igreja local. São enviados aos gentios, àqueles que não conhecem Jesus, ao mundo ainda não transfigurado pelos sacramentos de Jesus Cristo e da sua Igreja Santa. Anunciando a palavra de Deus, testemunhando o Evangelho e celebrando a vida do Espírito Santo, chamam a conversão, batizam e oferecem a salvação cristã no respeito pela liberdade pessoal de cada um, em diálogo com as culturas e as religiões dos povos a quem são enviados. Assim, a missão ad gentes, sempre necessária na Igreja, contribui de maneira fundamental para o processo permanente de conversão de todos os cristãos. E assim conclui o nosso Papa Francisco, discurso nesse dia. Com essas reflexões no coração, vamos ouvir de novo o Evangelho desse Dia Mundial das Missões. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado em toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência. Proclama a palavra, insiste oportuna e importunamente. Argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases do Evangelho e da meditação que mais nos atingem. Vamos dedicar mais um minuto para pensar em como podemos traduzir em vida, em um propósito, tudo o que ouvimos e meditamos.
De qual forma podemos responder ao convite que Jesus nos faz com o coração na mão? Quem enviarei? Quem irá por nós? Vamos dedicar mais um minuto para pensar melhor em como concretamente podemos colocar em prática o propósito que escolhemos. Eu sou uma missão. Paz e alegria a todos. Tu és uma missão. Paz e alegria a todos. Evangelizar é preciso, sim. Evangelizar, levar a luz pra quem anda em trevas, levar a paz pra quem vive em guerra, anunciar ao pecador o perdão. Isso está o meu coração, anunciar ao perdido o Espírito Santo do Senhor, revelado na cruz
levar a paz para quem vive em guerra, anunciar ao pecador o perdão. Isso está meu coração. Preciso evangelizar. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Que lindo, maravilhoso. Vamos dar coragem de cantar.